Saudações a todos e todas, né? Nesta oportunidade nós estamos aqui na segunda parte do assunto de função afim, tá? Tem a primeira parte, se você não assistiu, assista a primeira parte. Eu sou o Reinaldo Marque, eu trabalho na Universidade Federal de Mato Grosso e essas aulas são relacionadas à disciplina de números e funções. Primeiro, nós estudamos já que uma função afim ela é da forma a multiplicado por x mais b, onde a e b são números reais. Isso é uma função afim. Algumas propriedades a gente já viu, que o gráfico da função afim é uma reta. Nós vimos que essa função aqui ela é crescente se o a for positivo, decrescente se o a for negativo. E vamos continuar aqui obtendo algumas outras propriedades a respeito da função afim. Tá? Uma das primeiras propriedades é a seguinte, que considera uma função afim de R em R, escrito da forma A multiplicado por x mais b, em que o A é diferente de zero. Então, esse tipo de função ela é bijetora, tá? O que significa ser bijetora? A função ela é injetora e sobrejetora, tá? Isso significa que, explicando, sobrejetora, a imagem da função f é todo o conjunto dos reais. Quando você pega uma função e vai analisar de A em B, né, de forma geral, você vai fazer o conjunto dos pontos. Você pode fazer um diagrama, assim, ó, um diagrama da função, e aí você tem um conjunto A aqui e o subconjunto imagem. O subconjunto imagem, ele está aqui dentro do conjunto B. Quando ele é todo o conjunto B, você chama essa função de sobrejetora. A notação do conjunto imagem, eu estou usando assim, ó, f de b, ou também você pode pôr assim, imagem de f, tá? Mas f aplicado nos elementos, f de b não, é f de a. É a imagem calculada aqui nos elementos de b, né? São todas as possíveis imagens pela função f. Por exemplo, só para você imaginar aqui, ter em mente isso. Quando você pega uma função dos naturais para os naturais, a função f de n natural vai pegar e multiplicar por 2. Então, o que vai resultar aqui vão ser... não vai dar todos os naturais. O resultado aqui vão ser todos os números pares, tá? A imagem aqui vai resultar assim. Quando você faz f de 1 é 2. F de 2 é 4, F de 3 é 6. Então, o resultado aqui da imagem, a imagem dessa função, f, vão ser todos os pares, tá? Quer dizer, um ímpar não está na imagem dessa função. Ele fica sendo um subconjunto, a imagem é um subconjunto dos naturais. Nesse caso da função afim, o que a gente vai provar é que não tem ninguém que sobra aqui. Qualquer número real é imagem de para algum valor x, tá? Isso a gente vai provar. E outro fato é que se ela é injetora. Ser injetora, a gente tem essa propriedade aqui para verificar, ó. Se o f de x1 for igual a f de x2, então o x1 tem que ser igual a x2, né? Isso aí significa, não tem como a função ter dois pontos distintos que dê imagens iguais, né? Não tem como. Bom, primeiro, para começar, aqui a imagem de f é todos os reais. Pega um y pertencente aos reais. Aí você vai tentar resolver essa equação aqui, ó. Será que tem algum x? Aí a pergunta assim, eu faço assim, existe o x pertencente aos reais tal que o f de x é igual ao y? Aí não sei ainda. Será? Se eu achar, então existe, né? Aí a gente vai fazer assim, o f de x é afim, então é ax mais b igual a y. Isso eu vou fazer assim, isolar o x, né? Eu vou ver se encontra algum x. Então eu tenho que isolar o x. Eu vou escrever a multiplicado por x igual a y menos b, tá? Agora o a está multiplicando e veja que ele não é zero. Então eu posso multiplicar por 1 sobre a essa equação e obter o seguinte,
que o x é y menos b dividido por a. Pronto, achei um x. Então a resposta existe? Aí a resposta é sim, sim, existe, é esse aqui. E portanto a função é bijetora. Bijetora não, sobrejetora. É a função sobrejetora porque, dado um y qualquer, será que tem alguém que vai estar associado a ele? Sim. Você pega esse valor, y menos b sobre a. Aqui é importantíssimo já observar que, na verdade, o que a gente fez foi a inversa dessa função. Já, de certa forma, calculamos uma inversa. Como assim inversa? Ó, você começou com um valor x. Veja que você fez duas operações. Primeiro, você pegou e multiplicou o x por a. Então, você obteve ax. Depois, você somou a b. E aí, obteve ax mais b. Como é que eu faço para desfazer essas operações, tá? Imagina que eu tenho um valor aqui y, como é que eu sei ao x que ele está associado, né? A que x ele vai estar associado? Como que é o processo inverso aqui? Olha só que interessante que a gente obteve. Você vai ter que desfazer na ordem oposta ao que você fez. Ó. Primeiro você multiplicou e depois somou a b, né? Multiplicou por a e somou a b. Aqui a receita é que você vai pegar o y e você vai, primeira coisa que você faz, ó, é subtrair b. Então você subtrai b e obtém y menos b. E depois divide, você multiplicou por a, agora você divide por a. E o dividir por a é multiplicar por 1 sobre a. Isso vai ficar y menos b sobre a. Tá? Isso que você faz. Então, desfazer uma função afim é possível. É só você operar inversamente. Tá? Olha só que interessante que a gente obteve aqui com esse resultado. Só, claro, para ilustrar, se você quiser um exemplo numérico, né? Vamos pegar uma função bem simples aqui, ó, f de x igual a 2x mais 1. Imagine que você pegou um número aqui, ó. Aí você pegou o número 3. Aí operou e fez multiplicação por 2. Aí faz 3 vezes 2, que dá 6. Aí agora o resultado você adiciona uma unidade. Aí vai ficar 6 mais 1, que dá 7. Imagine que agora a gente tenha a seguinte questão. Eu sei o caminho aqui do resultado, eu sei quanto é o resultado, eu quero saber quanto que é o x que eu tenho que colocar aqui, tá? Aqui, ó, vamos voltar, fazer o caminho de volta. Imagine que aqui o número seja um número, eu vou pegar aqui um número, eu vou pegar 21, o resultado é 21. Qual é o x que eu tenho que estar associado aqui? Aí a resposta é, ó, você vai subtrair uma unidade, porque já que você somou para i, você subtrai uma unidade, e aí você obtém 20. E quando você multiplicou por 2, então você agora vai ter que multiplicar por meio, que é dividir por 2. Então 20 dividido por 2 dá 10. E quando você pega o 10 e opera a função 2x mais 1, vai dar 21, né? E de fato dá. É isso que a gente fez assim, mas claro, para funções, né, gerais, funções afins em geral. Muito interessante, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, isso está verificado. Agora a gente vai verificar esse fato, que o fx1 é igual a fx2, olha só que fácil fica. Isso aqui implica que o ax1 mais b é igual a ax2 mais b. Então a gente começa a cancelando aqui, ó, o b. Cancela o b. E com isso a gente vai ter que isso implica que o ax1 é igual a ax2. Vale cancelar o a? Vale porque ele é diferente de zero, é a lei do corte, né? Aqui eu estou fazendo a lei do corte para soma e a lei do corte para multiplicação. Se você não conhece assim por a lei do corte, é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre a dos dois lados aqui. E aí você cancela
obtém então que o x1 é igual a x2 e, portanto, a função é injetora. Isso implica que f é injetora. Sendo injetora e sobrejetora, ela é bijetora, tá? E um resultado também que a gente vai ver mais à frente é que uma função que é bijetora, ela sempre tem inversa. E a gente, de fato, a gente calculou a inversa dessa função. Olha só, aqui um exercício bem... pode parecer bobinho, mas a gente pega essa função. Será que essa função é afim? Ela tem um monte de coisa elevada ao quadrado aqui, né? Não parece ser uma função afim. Mas uma função é afim quando existem números a e b, tais que ela pode ser escrita dessa maneira, ax mais b. Acontece que essa função não está escrita dessa maneira, mas ela pode ser escrita? Aí a resposta é sim, a gente vai fazer essa conta. Aqui a gente tem que desenvolver um quadrado. Ó. Quando você faz o x mais um número k ao quadrado, errado é fazer x ao quadrado mais k ao quadrado, né? Isso aqui não pode, isso aqui com certeza não é verdadeiro, basta você testar com dois números, né? Pega 2 mais 1 e eleva ao quadrado de dois jeitos diferentes e vai ver que não dá certo essa fórmula. Aqui a fórmula correta é x ao quadrado mais 2 vezes x vezes k mais o k ao quadrado. É assim que a gente faz a conta. É um produto notável. Vá na aula de produto notável e revise isso. Então, nossa função f de x, ela é x mais 4 ao quadrado. E a gente vai desenvolver esse quadrado. Vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes o x vezes o 4 mais o 4 ao quadrado. Menos, aí agora eu desenvolvo o quadrado aqui, né? Que entre a potência é o que a gente faz primeiro, não tem a subtração posterior aqui. Faz o x ao quadrado, mais 2 vezes o x vezes o 3, mais o 3 ao quadrado. Vamos ver como é que fica aqui. Vai ficar x ao quadrado, mais 2x vezes 4 vai dar 8x, mais 16 menos x ao quadrado, aí aqui é mais 6, né? Só que como esse menos eu tenho que distribuir ele para todo mundo aqui, preste atenção não para não errar. 6x e menos 9. Olha um cancelamento. X ao quadrado vai embora, então não tem o termo quadrático. Essa expressão não fica com o termo quadrático. Vai ficar 8x menos 6x, isso dá 2x. 16 menos 9 vai dar mais 7, né? Mais 7 positivo, isso, positivo. Então, essa função é afim? Claro que ela é, só que ela não estava na forma afim, né? Na forma de uma escrita de uma função afim, mas ela é uma função afim. Esse exemplo bem interessante também. Olha só, quando a gente fala de sinal de uma função, né? O que a gente quer saber? A gente quer destacar quais são os intervalos, os conjuntos em que a função é positiva, onde ela é zero, onde ela é negativa, né? O sinal é relacionado a se ela é positiva ou negativa. E obrigatoriamente também é bom saber onde ela zera, porque se ela zera, pode ser que ali tenha uma mudança no sinal da função. Por exemplo, quando a gente pega esse gráfico dessa função que tem o gráfico aqui abaixo, olha só. Aqui a gente vê que o gráfico aqui está desenhado na parte inferior. Tem o eixo Y aqui, a gente não desenhou o eixo Y, tá? O eixo Y não importa onde ele está. Mas tem o eixo Y, não colocamos ele. O que se desenha acima do eixo X é positivo. O que se desenha abaixo do eixo X é negativo, tá? E no nosso caso aqui a gente vê, ó, essa parte aqui é negativa, essa parte é positiva. Então positiva aqui, negativa aqui, ó. E aqui é positiva. Então você tem esse aspecto. Destacando aqui os intervalos, olha o sinal da função f de x. Eu sei que ela é negativa antes do menos 1, aqui. Aqui ela é positiva, aqui também continua positiva, aqui é negativa e aqui é positiva.
eu consigo estudar o sinal dessa função. Isso aí se chama estudo de sinal. Para uma função afim, o estudo de sinal é muito simples. É claro que essa função aqui, se você tem o gráfico, você consegue tirar essas conclusões a partir do gráfico. E como o gráfico da função afim é muito simples, dá para a gente saber. Olha só, a gente sabe a raiz, é menos b sobre a, tá? Então você tem essas duas situações. Só que a função afim ela tem dois aspectos, ou ela é crescente ou ela é decrescente, dependendo do a. Se o a for positivo, ela é crescente. Se o a for negativo, ele é decrescente. Então veja, aqui, ó, nesse caso a positivo, antes do menos b sobre a, que é a raiz, onde ela é zero, né? Ela fica negativa aqui, ó, fica negativa. Por conta que o gráfico fica desenhado, né? O gráfico fica abaixo do eixo X. Depois do menos b sobre a, o que ocorre é que ela fica positiva, ela vai para cima, né? Então, o estudo do sinal da função afim é relativamente simples, né? Basta você saber onde zera e ali, antes e depois, você vai ter o sinal dependendo do a. Olha aí. Aqui vai ser antes do a, do menos b sobre a, ela é positiva, quando o a é negativo, né? Positiva, e depois é negativa. Então, fica bem simples a gente fazer o estudo do sinal dessas funções. Exemplo aí, ó, se a gente pegar a expressão 2x menos 1, a gente sabe que essa função aqui, ela se anula no 1 sobre 2, ó. 1 sobre 2 é raiz. Como é positivo, você tem esse gráfico aqui. Então, para cá é positivo e para cá é negativo. Ou seja, essa expressão 2x menos 1 fica maior que zero quando x é maior que meio, e fica menor que zero quando x é menor que menos meio. Meio, né? Que meio. E se você tiver uma outra função aqui, por exemplo, assim, o menos, menos x mais 1, pronto, mais 1. O valor que ela se anula é 1. Como ela é negativa, ela fica assim, ó, com esse aspecto. Então, para cá é positivo e para cá é negativo. Então, menos x mais 1 fica positiva para valores menores do que 1 e fica negativa para valores maiores do que 1. Aqui um exemplo para a gente fazer o seguinte: obtenha a equação da reta que passa pelos pontos 2 e 3 e 3 e 5. Aqui não está dito quem é o A e o B, né? Como é que eu faço para achar? Bom, eu sei a seguinte expressão: eu sei que como passa pelo você tem uma reta, então uma reta é um gráfico de uma função, desde que ele não seja uma reta vertical, tá? Se você tiver uma reta vertical, ela não é gráfico de função. No caso aqui não é uma reta vertical, porque para isso teria que ter o mesmo x, né? E não tem. O x teria que ser igual. Então essa é o gráfico de uma função afim, essa reta. Aí você vai fazer a seguinte expressão: o f de 2 é 3. Ó, o f de 2 é 3. Esse resultado aqui, esse 3 é o f de 2. E o f de 3 é 5. Você tem essas expressões. Aí agora a gente faz um sistema. Vai ser assim, ó. O f de 2, como o f de x é ax mais b, então você vai ter o a vezes 2 mais b, dando 3. E o outro vai ficar o a multiplicado pelo 3 mais b, dando 5. E nós podemos escrever ainda que 2a mais b igual a 3. E o 3a mais b igual a 5. O que a gente faz para resolver isso? Você pode fazer a subtração de uma equação pela outra. Eu vou fazer assim, ó. Subtrai essa segunda equação, da segunda equação você subtrai a primeira. Então você vai ter 3a menos 2a. Vai ficar a, e aqui o b cancela, ó, quando subtrai. E aqui vai ficar 5 menos 3, dá 2. O a vale 2. Já descobri o valor de a.
como a gente faz para achar o valor de b? Escolhe uma das duas equações, eu escolhi essa aqui, ó. Então, b é igual a 3 menos 2a, isolando o b. b é igual a 3 menos 2 multiplicado pelo a. O a vale 2. Então, o b vai ser 3 menos 4. Isso dá que o b é igual a menos 1. Tá? E, portanto, o f de x é 2x menos 1. Essa é a fórmula, né, da função, né, que dá como gráfico a equação da reta. Se ele está pedindo a equação da reta, a equação se escreve assim, ó, y igual a 2x menos 1, tá? Isso é a equação da reta, que é gráfico dessa função. Bom, esses exercícios aí, ó, para a gente fazer, faça o gráfico e estude o sinal das seguintes funções. f de x igual a 2x mais 3. Lembrando que o gráfico de uma função afim é apenas uma reta, a gente pode colocar aqui alguns valores, ó. Veja que a gente precisa colocar valores, tá? Mas não precisa ser 3, 4, bastam 2 valores, ó. Faz 2x mais 3. Quando coloca 0 é bom, ó, porque aí vai ficar 2 vezes 0 mais 3, dá 3. Eu vou marcar assim, esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho. Eu posso colocar aqui o número 1, tá? E quando vai fazer 2 vezes 1 mais 3 dá 5. Aí, um pouco mais acima, né? O gráfico. 5 tá aqui, 3 tá aqui. Aí, o 1 tá aqui. Ligando os pontos, vamos ter um gráfico com esse aspecto. Bom, já está feito o gráfico, o esboço do gráfico, né? Agora, para estudar o sinal dessa expressão, ó, 2x mais 3. Veja que o valor aqui, a gente já sabe, ó, 2x mais 3. Quando é que isso vale zero? Se você não vai lembrar que é menos b sobre a, é só igualar a zero e fazer a conta. Então, você vai ter 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 sobre 2. E aí você tem o menos 3 sobre 2 aqui, o valor em que vale zero a função. Para fazer o estudo do sinal completo, você vai fazer aqui, ó, pensar, o gráfico é crescente, assim, ó. Então, para cá é positivo, para cá é negativo. Tá feito o estudo do sinal. Então, se o x for maior que menos 3 sobre 2, é positivo. Se for menor que menos 3 sobre 2, é negativo. E este outro aqui, vamos colocar valores para x e achar valor para y, que é menos 3x mais 2. Podemos colocar aqui o valor zero. Sempre pode pôr zero, mas se você não quiser pôr zero, quiser pôr outro valor, basta um 2, né? Porque é uma reta o gráfico. Então vai ficar 2, né? Que aí vai colocar o zero aqui. E colocando 1, vou colocar 1, vai ficar menos 3 mais 2. Isso dá menos 1. E o gráfico, como fica? É 0 e 2, é esse ponto. E quando coloca 1, vai dar menos 1. É este ponto. Aí liga os pontos. Deixa eu ligar em outra cor aqui. Ó, entre 0 e 1 tem uma raiz aqui. Quanto é que é essa raiz? Ó, você observa que é 2/3, tá? É só igualar a zero aqui e fazer a conta. Então, o estudo do sinal dessa função fica assim, ó. Você tem o 2/3 e como ele é com esse aspecto, antes aqui é positivo e depois aqui é negativo. Esse é o sinal, o estudo do sinal da função.
E um exercício bem interessante também, eu vou colocar aqui para vocês, é o seguinte, que no Brasil, quando você vai comprar sapato, você não chega lá e fala, meu pé mede 27 centímetros, eu quero um sapato para o meu pé. Você vai ter que chegar lá e já saber o número que você calça, tá? Mas se você tiver a medida do seu pé, como é que se relaciona a medida do seu pé a esse número que se vende na loja? Aí é interessante que a expressão é uma função afim, tá? Pro nosso padrão aqui no Brasil, né? Existem outros padrões em outros países, mas o padrão brasileiro é o seguinte: para você saber o número do calçado que você calça, você vai fazer 5 vezes o tamanho do seu pé, né, em medida em centímetro, mais 28 dividido por 4. Isso é uma função afim, né, ó. É 5 quartos de P adicionado de 7, tá? É uma função afim. A variável aqui, em vez de x, é o P, é o tamanho do seu pé. E os 5 quartos é o A e o B é o 7, tá? N é o número do sapato. Claro que isso também você vai fazer uma aproximação. Para exemplos aí, vamos fazer o seguinte, ó. Para um pé medindo 26,5 centímetros, né? Digamos que você tenha lá um pé, você mede ali com a régua ali, com, né, algum instrumento de medida, uma trena, seu pé, uma fita métrica, né, que as costureiras usam, você mede lá, dá 26,5 centímetros seu pé. Qual deve ser o número do seu sapato? Aí a resposta é que você vai fazer essa conta, 5 vezes 26,5 mais 28 sobre 4. A resposta, né, colocando aí numa calculadora, você vai ter 40,125. Bom, se você pegar um sapato então de 40, vai ficar um pouco apertado. E nós aproximamos para a próxima casa decimal e aí nós podemos dizer que o sapato dessa pessoa será de número 41, tá? Olha só que curioso, né? Bem interessante esse fato aí, esse exercício. E por aqui encerramos a parte de função afim.